No ano de 541, em Constantinopla, que era a maior cidade do mundo naquela época, começaram a surgir casos de uma doença misteriosa. Com o intenso fluxo de navios mercantes e a presença de pessoas de diferentes partes do mundo, o número de casos foi aumentando gradualmente, e as pessoas afetadas por essa doença passaram a falecer. Meses depois, na primavera do ano seguinte, a cidade de Constantinopla estava registrando um assustador número de 5.000 mortes diárias. A partir desse ponto, e durante os próximos 209 anos, essa doença misteriosa se espalhou por diversas partes do mundo, resultando na morte de mais de 30 milhões de pessoas. Isso mesmo, podemos perceber que doenças que se propagam rapidamente pelo mundo não são exclusivas do ano de 2020. Você já parou para pensar quantas pandemias já ocorreram ao longo da história? No vídeo de hoje, vou compartilhar com você as 5 maiores pandemias dos últimos 2000 anos em termos de número de vítimas fatais. Ou melhor, vou falar sobre as 4 maiores, pois uma delas ainda está ocorrendo, e acredite ou não, não se trata da Covid-19. E aí, você tem alguma ideia de qual doença é essa? Deixe sua opinião nos comentários, e ao final do vídeo, vamos verificar se você acertou. E se você é fã de conteúdos científicos curiosos como esse, não se esqueça de se inscrever no canal, pois temos certeza de que você vai adorar o conteúdo que trazemos aqui. Pessoal, é importante compreender que as doenças infecciosas, que são aquelas que podem ser transmitidas de uma pessoa para outra, sempre fizeram parte da história da humanidade. No entanto, o que temos notado é um aumento na frequência dessas doenças. Agora, calma lá. Isso não significa que elas estejam sendo criadas em laboratórios, como alguns propagadores de notícias falsas gostam de espalhar. A verdade é que as nossas condições de vida atuais tornam a transmissão dessas doenças muito mais fácil e rápida. Vejam só, para que um vírus possa se espalhar, é necessário haver interação humana. Isso não era tão comum há milhares de anos, quando os seres humanos viviam em pequenas populações de caçadores-coletores espalhadas pelo mundo. Com o passar do tempo, à medida que as cidades foram surgindo e as pessoas passaram a viver em maior proximidade umas das outras, as pandemias se tornaram mais comuns. E aqui estamos hoje, em um mundo globalizado, onde um vírus pode se espalhar por todos os continentes da Terra em questão de meses, mudando completamente nossas vidas. Mas agora, vamos nos aprofundar nas 5 maiores pandemias dos últimos 2000 anos, em ordem cronológica. A praga de Justiniano recebeu esse nome porque ocorreu durante o reinado do imperador Justiniano e, no Império Bizantino. O próprio imperador foi acometido pela doença, mas sobreviveu. Como mencionei anteriormente, essa é exatamente a pandemia que mencionei no início do vídeo. A doença foi causada pela bactéria Yersinia pestis, que é transmitida pela picada de pulgas, piolhos ou pela mordida de ratos infectados. A falta de higiene e saneamento, aliada ao intenso fluxo de pessoas de todo o mundo que ocorria na cidade de Constantinopla, a maior metrópole da época, contribuiu para a propagação dessa bactéria. Entre os anos de 541 e 750, mais de 30 milhões de pessoas perderam a vida devido a essa pandemia. Esse número representou mais de 10% da população mundial daquela época. Agora, imagine só nos dias de hoje, se 10% da população mundial fosse afetada, estaríamos falando de mais de 700 milhões de pessoas. É assustador pensar nisso. Você está absolutamente certo. A bactéria Yersinia pestis não apenas causou a praga de Justiniano, mas também foi responsável por outra pandemia famosa que provavelmente você já ouviu falar, a peste negra, também conhecida como peste bubônica. Essa pandemia foi, de fato, a maior e mais devastadora da história. Entre os anos de 1343 e 1353, estima-se que tenha tirado a vida de aproximadamente 75 milhões de pessoas. Sim, você entendeu corretamente, 75 milhões de pessoas faleceram em um período de apenas 10 anos. É um número assustador de vítimas de uma mesma doença em tão pouco tempo. A peste negra teve um impacto especialmente devastador na Europa, onde cerca de 40% da população sucumbiu à doença. Esse colapso populacional gerou uma enorme crise econômica durante os anos subsequentes à pandemia. É impressionante pensar nas consequências tanto humanas quanto econômicas desse período histórico tão trágico. Após a infecção pela bactéria, ocorre um inchaço e escurecimento dos linfonodos, principalmente nas regiões da axila e do pescoço. Essa característica distintiva foi o que deu origem ao nome peste negra. Infelizmente, naquela época, a maioria das pessoas infectadas não sobrevivia por mais de 7 dias após o surgimento dos primeiros sintomas.
Isso ocorria porque ainda não havia sido descoberto nenhum antibiótico, que é o medicamento capaz de combater as bactérias. De fato, o primeiro antibiótico só foi descoberto em 1928, muitos anos depois dos acontecimentos da peste negra. É surpreendente pensar na distância temporal entre essa pandemia e os avanços médicos que temos hoje em dia. Durante a peste negra, eram contratados médicos especializados, conhecidos como médicos da peste, que não apenas tratavam os doentes, mas também registravam o número de mortos e alertavam sobre os focos da doença. Esses médicos usavam máscaras longas, que tinham um bico alongado. Naquela época, acredita-se que a peste era transmitida por maus ares, então essas máscaras eram usadas para proteção. Na ponta da máscara, colocavam-se essências cheirosas para ajudar a mascarar os odores desagradáveis, e possivelmente, também para tentar filtrar o ar. É um tanto curioso, não é mesmo? Essas medidas protetivas podem parecer estranhas hoje em dia, mas refletem o entendimento que as pessoas tinham sobre a doença naquela época. Além disso, foi durante a peste negra que surgiu o termo quarentena. Navios que chegavam de viagem ficavam ancorados nos portos por um período de 40 dias, conhecido como quarentena, para garantir que, caso houvesse alguém infectado a bordo, a doença se manifestasse durante esse tempo e não se espalhasse para a população em terra. Essa medida buscava controlar a propagação da doença de forma primitiva, mas já mostrava uma noção inicial de isolamento para a prevenção. Ao longo dos séculos seguintes, ocorreram vários outros surtos de peste bubônica, resultando em mais dezenas de milhões de mortes ao longo da história. Na realidade, a peste bubônica nunca desapareceu por completo. Ainda convivemos com ela, porém, agora temos meios de controle, como sistemas de saneamento e limpeza urbana, que contribuíram para a redução dos casos, além do acesso a antibióticos para o tratamento da doença. Felizmente, aprendemos com essas e outras pandemias a importância do saneamento básico na prevenção de doenças. É um grande avanço termos essa compreensão e recursos disponíveis para lidar com essas ameaças à saúde pública. Após alguns anos do devastador impacto da peste negra, ocorreu a pandemia de varíola em 1520. A varíola é causada por um vírus transmitido pelo ar e pelo contato entre as pessoas, resultando em manchas avermelhadas e bolhas por todo o corpo. Embora tenham sido registrados surtos de varíola antes de 1520, a partir dessa data ocorreu uma pandemia tão grave que cerca de 90% da população das Américas foi dizimada após a chegada dos europeus, que trouxeram o vírus para o continente, resultando na destruição de impérios inteiros, como o Império Azteca. Os nativos americanos não possuíam imunidade natural contra esse tipo de vírus, o que contribuiu para sua alta taxa de mortalidade. A pandemia da varíola continuou por muitos anos, matando cerca de 30% dos infectados e deixando sequelas graves nos sobreviventes. No entanto, no final do século XVIII, um médico chamado Edward Jenner conseguiu desenvolver a primeira vacina da história, especificamente contra a varíola. Essa conquista representou um marco importante na medicina, e graças à vacinação em massa e aos esforços globais, a varíola foi erradicada em 1979, após ter causado a morte de aproximadamente 56 milhões de pessoas. Essa conquista foi uma vitória significativa da vacinação em massa e demonstrou o poder da imunização para controlar e eliminar doenças. A próxima pandemia que vou abordar ocorreu entre 1918 e 1919, um pouco mais de 100 anos atrás, e é conhecida como gripe espanhola. Essa pandemia foi causada pelo vírus H1N1 e resultou na morte de pelo menos 40 milhões de pessoas ao longo de 2 anos. No entanto, apesar do nome, a gripe espanhola não teve origem na Espanha. Na verdade, durante a Primeira Guerra Mundial, a Espanha foi um dos poucos países neutros no conflito. Como os jornalistas espanhóis tinham liberdade para relatar os acontecimentos mundiais, enquanto outros países censuravam informações sobre a pandemia, as pessoas ao redor do mundo passaram a associar a origem do vírus à Espanha, uma vez que apenas os jornais espanhóis noticiavam a doença. Até hoje, a verdadeira origem desse vírus ainda é desconhecida. Existem várias teorias, mas não há consenso definitivo sobre como a pandemia da gripe espanhola teve início. É um mistério que permanece até os dias atuais, ressaltando a complexidade e os desafios que enfrentamos ao lidar com doenças infecciosas. É impressionante como até mesmo naquela época havia fake news relacionadas à pandemia. Alguns boatos afirmavam que a gripe espanhola era causada por um remédio fabricado na Alemanha, enquanto outros sugeriam que comer chocolate 3 vezes ao dia poderia prevenir a infecção pelo vírus da gripe. Seria tão fácil, não é mesmo? Isso apenas evidencia que o negacionismo científico não é algo novo, infelizmente.
No entanto, ao longo da pandemia da gripe espanhola, aprendemos várias lições importantes. Uma delas é que o investimento em saúde pública é essencial para enfrentar uma pandemia. Medidas governamentais, como o fechamento de estabelecimentos comerciais e o acesso gratuito aos serviços de saúde, foram fundamentais para salvar vidas durante aquela época. Além disso, a divulgação de informações precisas sobre o uso de máscaras, a importância de evitar ambientes fechados e a necessidade de manter o distanciamento social foram medidas cruciais para reduzir ainda mais o número de mortes. Essas ações coletivas demonstraram ser eficazes na contenção da propagação do vírus e na proteção da população. Essas lições ainda são válidas nos dias atuais, e é importante destacar a importância de seguir as orientações das autoridades de saúde e basear nossas decisões em evidências científicas. Dessa forma, podemos contribuir para a proteção de nossa comunidade e para a superação de pandemias de forma mais eficaz. A quinta pandemia que vou abordar hoje é uma das maiores em termos de número de mortes, e ela está em curso. Surpreendentemente, não se trata da Covid, mas sim da AIDS. A AIDS é uma doença causada pelo vírus da imunodeficiência humana, conhecido como HIV, e sua transmissão ocorre por meio de relações sexuais desprotegidas, acidentes com agulhas e objetos cortantes contaminados, transfusões de sangue infectado e de mãe para filho durante a gestação e amamentação. Desde o ano de 1981, a AIDS já tirou a vida de mais de 25 milhões de pessoas em todo o mundo, sendo considerada a quinta maior pandemia em termos de mortalidade. Essa pandemia tem nos ensinado muitas lições importantes. A necessidade do uso de preservativos para proteção contra infecções sexualmente transmissíveis é um dos aprendizados fundamentais. Além disso, a conscientização sobre a importância de evitar o compartilhamento de seringas e o fortalecimento do sistema de saúde pública, como o Sistema Único de Saúde, o SUS, no Brasil, são exemplos de medidas que têm contribuído para enfrentar essa pandemia. A luta contra a AIDS é um processo contínuo, com avanços significativos em termos de prevenção e tratamento, como a terapia antirretroviral. No entanto, ainda há muito trabalho a ser feito na busca por uma cura e na garantia de acesso igualitário aos recursos de prevenção e tratamento em todo o mundo. É essencial continuarmos nos educando sobre a AIDS, disseminando informações corretas e promovendo o respeito e a inclusão das pessoas que vivem com o vírus. Somente com o esforço conjunto da sociedade e o investimento em pesquisa e políticas públicas poderemos combater efetivamente essa pandemia e melhorar a qualidade de vida das pessoas afetadas pela doença. Com certeza, o Brasil tem um papel importante no combate ao HIV e é reconhecido mundialmente por suas iniciativas no enfrentamento dessa pandemia. O Sistema Único de Saúde, o SUS, desempenha um papel fundamental no fornecimento de serviços de prevenção, diagnóstico e tratamento para as pessoas infectadas pelo HIV. É essencial reconhecer os esforços e avanços alcançados pelo Brasil no combate à AIDS, assim como em outras doenças. O compartilhamento de conhecimentos e boas práticas entre os países é crucial para enfrentar as pandemias presentes e futuras. Conhecer a história das pandemias passadas e aprender com elas é fundamental para estarmos preparados para lidar com desafios semelhantes no futuro. A disseminação de informações corretas, investimentos em saúde pública, pesquisa científica e políticas eficazes são componentes essenciais para enfrentar as pandemias de forma efetiva. Portanto, é importante valorizar e apoiar iniciativas de prevenção e combate às pandemias, bem como disseminar informações precisas e confiáveis para promover uma conscientização adequada. E mais uma coisa que a gente consegue aprender com as maiores pandemias da história é que não adianta simplesmente esperar uma pandemia acabar, a gente tem que agir senão ela vai voltar, como foi o caso da peste bubônica. É graças a medidas tomadas no passado como saneamento básico, desenvolvimento de antibióticos e vacinas que hoje a gente não sofre tanto com essas doenças. E quais são as medidas que a gente vai adotar daqui para frente para evitar novas pandemias? O esforço coletivo e o aprendizado baseado em ciência que poupou milhões de vidas ao longo do século XX é o mesmo esforço que está acontecendo agora para desenvolver vacinas em tempo recorde, como é o caso da vacina de RNA. É fundamental reconhecer a importância do esforço coletivo e do aprendizado baseado na ciência no combate às pandemias. Para evitar novas pandemias no futuro, diversas medidas podem ser adotadas, e investimento em saúde pública. É essencial fortalecer os sistemas de saúde, garantir recursos adequados para a prevenção, detecção e resposta a doenças, bem como promover a educação em saúde e a conscientização da população. Vigilância e monitoramento, e estabelecer sistemas robustos de vigilância epidemiológica para detectar e responder rapidamente a qualquer surto ou novo patógeno que possa surgir.
pesquisa e desenvolvimento e investir em pesquisa científica e desenvolvimento de novas vacinas, medicamentos e tecnologias de diagnóstico para enfrentar futuras ameaças à saúde. Cooperação internacional, promover a colaboração e o compartilhamento de informações entre os países, fortalecendo as redes de saúde globais e o intercâmbio de conhecimentos e recursos. Educação em saúde e conscientização em fornecer informações precisas e confiáveis sobre doenças infecciosas, promovendo a adoção de práticas de higiene adequadas, o uso de medidas de prevenção e o acesso a serviços de saúde. Preparação e planejamento em desenvolver planos de contingência e estratégias de resposta para lidar efetivamente com surtos e pandemias, envolvendo autoridades de saúde, governos, profissionais de saúde e a comunidade em geral. É importante ressaltar que cada pandemia é única e requer abordagens específicas, mas o aprendizado com experiências passadas e a aplicação de medidas eficazes baseadas em evidências científicas são fundamentais para mitigar os impactos e evitar a propagação de doenças. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal. Obrigado por ter assistido até aqui, um abraço e até o próximo vídeo.